Aula de língua portuguesa, primeiro ano do ensino médio. Linguagem, língua e fala. A linguagem, um dos elementos que se utiliza na comunicação humana, ela se dá de duas formas. Nós temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E esta, a primeira, no caso, a linguagem verbal, ela se dá exclusivamente com a utilização de palavras. Enquanto a linguagem não verbal, ela vai se abster das palavras, mas vai utilizar símbolos, sinais, gestos e outros elementos, deixando de lado as palavras. E isto vem diferenciar as duas modalidades de linguagem. Como a gente pode observar no exemplo aqui, este primeiro exemplo, podemos classificá-lo como linguagem verbal. Está transmitindo uma mensagem por palavras e ela está dizendo que é proibido fumar neste local. Da mesma forma, neste exemplo, nós temos a transmissão desse significado, só que não se utilizou palavra, e nós aqui podemos observar que foi feito o uso de símbolo, o sinal de proibido e o símbolo do cigarro nos dá a informação que neste local também não é permitido fumar, deixando bem claro a diferença entre as duas modalidades de linguagem. Linguagem verbal e não verbal. Verbo quer dizer palavras. A linguagem verbal ocorre exclusivamente utilizando as palavras, e a não verbal, símbolos e outros elementos que transmitem uma comunicação sem palavras. Prosseguindo, temos a língua. Como nós sabemos, a língua ela é um sistema organizado de regras gramaticais em que os falantes de um determinado grupo conseguem fazer as suas comunicações. Então, o que nós podemos observar aqui, neste caso, que dos falantes um determinado grupo específico consegue compreender estas regras. Por isso que nós temos o caso de alguém falar em espanhol, alguém falar em inglês, alguém falar em alemão, italiano, francês, a língua portuguesa, que tanto eu quanto o que está escrito aqui faz-se compreendido. Então, o que nós temos que entender é que as diversas línguas que existem no mundo, isto se dá pela organização. Nós temos um alfabeto, sabemos que existem diversos tipos de alfabeto, no nosso caso o alfabeto latino. As letras são conhecidas nessas diversas línguas que eu citei algumas aqui. Elas combinam em sílabas, combinam formando palavras, formando orações e frases, formando parágrafos que formam os textos, e assim se faz a compreensão. Então, o que temos que observar é que a língua é esse sistema organizado de regras gramaticais específicas que um grupo de indivíduos falam e, consequentemente, falam uma determinada língua. Outro elemento da comunicação que faz parte dessa tríplice, esse tríplice conceito que eu estou abordando agora, nós temos aqui a fala.
Já a fala, ela faz parte da comunicação humana. Ela se dá exclusivamente com a utilização de palavras, só que ela é específica de um indivíduo. Conforme vou destacar aqui, ó, cada indivíduo tem uma fala diferente. Isso ocorre pelo fato dele estar inserido em um contexto, pela sua personalidade, pelo ambiente sociocultural e outros elementos que vão interferir no modo de falar desse indivíduo. Então a fala, ela é exclusivamente de um único indivíduo, por isso nós identificamos, essa é a fala do fulano, porque o ciclano fala diferente do fulano. Então fala é exclusivamente de indivíduos. E isso nos leva a entender isto aqui, que eu coloquei como exemplo. A fala, que neste caso, nós veremos 3 personagens. O personagem da primeira tirinha, o Cebolinha, ele tem como característica trocar o R pelo L. Na sua fala, que ele pronuncia da seguinte forma: olha, Magali, ganhei 3 ovos de Páscoa. Então, essa troca de R pelo L é o que faz esse personagem marcante entre os demais que estão no mesmo convívio contextual dele. Na outra tirinha, nós temos aqui o Chico Bento e uma professora. Aqui nós vamos ver 2 usos da língua em 2 modalidades diferentes. Nós temos o Chico Bento usando uma variante caipira e a professora usando o padrão formal da língua. Por motivos, como nós vimos lá anteriormente, pelo contexto, pelo nível sociocultural de cada um, isso vai influenciar no modo de falar destes 2. E nós temos aqui: as crianças também têm o direito de reclamar das suas notas. Padrão. A fala do Chico Bento: é um absurdo, tirei nota menor, e vejamos aqui, menor que o Zé Lelé. A professora, consequentemente, pelo seu nível sociocultural, fala de forma, utilizando a gramática, o padrão formal da língua. Mas por que é absurdo? Aí o Chico Bento diz: ara, eu colei dele, devia receber a mesma nota. Vejamos aqui a fala específica, exclusiva do Chico Bento. Isso o faz diferenciar dos demais falantes. Então esse exemplo aqui é bem clássico e ele vai deixar claro o que é fala. Então a fala é exclusiva de um único indivíduo. Vejamos aqui no próximo slide, para fixar esse conteúdo e deixar bem claro, nós temos como característica a linguagem, é esse sistema que utiliza a linguagem verbal e não verbal, ela é característica de todos os seres humanos. Então podemos falar que ela é universal a todos os seres humanos. A língua, ela é específica de um grupo de falantes que utilizam as mesmas regras gramaticais. Então, por isso que tem as diversas línguas faladas no mundo. Então, a língua ela é exclusiva de um grupo. E isso
faz concluir que do universo de humanos, um grupo fala uma determinada língua e outros falam outra língua. Já a fala, ela é exclusiva de cada falante individualmente, ou seja, cada indivíduo tem a sua própria fala. Resumindo, então, temos aqui linguagem, linguagem verbal, linguagem não verbal. A linguagem verbal ela é constituída pela pintura, por gestos, por sinais, por música, escultura, arquitetura e outros sistemas que transmitem significados. Isso é a linguagem não verbal. Já a linguagem verbal, nós podemos falar que tem a língua e tem a fala. No caso da língua aqui, ela é falada por um grupo de indivíduos. A língua é falada por um grupo de indivíduos no total de falantes, né? E a fala, ela é exclusiva de um único indivíduo. De forma bem clara e sucinta, né? Ficou aqui esse vídeo gravado explicando o que é linguagem, língua e fala. Até o próximo vídeo conceitual explicativo.